Tem um texto que eu vou usar para nós falarmos sobre isso, que é um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu trouxe ele aqui na apresentação, então, se você quiser, fique à vontade para abrir, senão nós vamos ler aqui, tá bom? A partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Bem, eu queria falar um pouco acerca dessas coisas que nos reserva, que a gente poderia falar aí dos últimos tempos, se assim pudéssemos dizer. Então eu queria falar um pouco nessa manhã sobre, em especial, sobre uma promessa que nós temos, que é a promessa de que Jesus Cristo vai voltar, tá? Desde que eu era criança, eu lembro que todo fim de ano ele acabava com o Roberto Carlos aparecendo lá na televisão, né? Sei se para você era assim também. Eu até achava algumas vezes que, se eu ficava pensando quando eu era mais adolescente, poxa, se o Roberto Carlos morrer não vai ter fim de ano, né? Porque sempre tinha, né? E aí agora, recentemente, o pessoal começou a fazer memes lá nas redes sociais, porque o Roberto Carlos, gente, não sei se vocês estão sabendo, isso é muito triste, mas ele anunciou que não vai rolar, esse ano não vai ter o show de fim de ano, né? E aí uma pessoa escreveu lá assim: poxa, isso é o apocalipse, né? Porque na verdade a gente percebe que todas as vezes que algo sai do esperado, a mente das pessoas remete a alguma coisa vindoura. Todas as vezes que algo sai do script. Na verdade, as pessoas sabem que a história da humanidade, isso é muito importante que eu queria falar, a história da humanidade, ela não está girando em círculos, até porque não tem como girar em quadrados, né? Mas a história da humanidade, ela não está dando volta no mesmo ponto. A história da humanidade, ela está caminhando em direção a um grande evento. Então, quando as pessoas veem que algo saiu do esperado, por exemplo, acho que todo mundo aqui lembra, no mês de agosto, acho que foi numa quarta-feira, eu tinha almoçado e eu tive a sensação que eu tinha jantado, gente. Era 3 horas da tarde, ficou tudo escuro, né? Ficou um breu danado. Eu fiquei pensando, puxa vida, o sol, nunca soube que o sol tinha largado o trampo dele. Agora, do nada, 3 horas da tarde, tudo escuro, né? Você olhava no relógio, era um novo horário de verão, né? Era 3h30 da noite, estava tudo escuro. E aí eu vi também um meme na internet que eu achei muito engraçado. Uma pessoa escreveu assim: os crentes ficaram com tanto medo que, se ouvisse o barulho de uma buzina ou de uma corneta, iam pensar que é a trombeta. Porque ficou estranho. O ano está estranho, né? Fica tudo escuro, o Roberto Carlos não vai fazer show. E aí a mente das pessoas, elas de alguma forma a mente delas é arremetida para essa questão que a gente entende como uma questão escatológica, que seja uma questão dos últimos dias. Mas o que me deixa muito triste
é que todas as vezes que as mentes das pessoas elas processam sobre essa possibilidade dos fins dos tempos, é sempre como uma piada, é sempre como uma chocarrice, é sempre como tirando um sarro, tirando um barato. As pessoas não pensam mesmo com a intenção de refletir sobre a vinda de Jesus. Elas sempre pensam que é uma coisa que dá pra gente fazer uma piada e todo mundo vai rir. E aí falar sobre a volta de Jesus parece uma loucura, assim, porque nós vivemos numa época que as pessoas são muito estudiosas, né? Principalmente no nosso contexto aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. É normal muitas pessoas terem feito algum curso técnico, algum curso de nível superior, e aí às vezes você fica pensando assim, poxa, falar que Jesus Cristo vai voltar parece que não tem muito ponto de contato com as pessoas que têm algum grau de escolaridade. Como que se essa mensagem da volta de Jesus Cristo fosse uma mensagem para os ignorantes? Não é. A mensagem da volta de Jesus Cristo é uma mensagem para todos, para todas as pessoas. Jesus Cristo deixou a promessa de que iria voltar, e isso serve para quem achar que nós somos um ignorante, para alguém com perfil mais acadêmico, pode até pensar isso, mas isso serve para todos. É uma mensagem em que Jesus Cristo nos deixou. E cabe a nós pregarmos toda a Escritura, assim como cabe a nós crermos em toda a verdade. Nesse versículo aqui, logo no segundo versículo, diz assim, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também, Paulo está dizendo, nós temos que crer que os que morreram também vão ressuscitar com eles. E mais à frente, nos versículos posteriores, ele fala assim, nós temos que crer que Jesus Cristo vai voltar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que nós temos que crer em toda a verdade. E faz parte de toda a verdade crermos que Jesus Cristo está voltando. Nós não podemos escolher em que acreditar, em que pregar e em que não acreditar. Por exemplo, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu não consigo crer que Ele era Deus. Como pode isso? Deus morrer? Né? Ou as pessoas dizem, eu creio que Jesus Cristo veio em carne, mas não faz sentido nenhum para mim acreditar que Ele nasceu de uma mulher que era virgem. Então não nos cabe essa negociação com as Escrituras. Paulo está dizendo, assim como nós cremos que Ele ressuscitou, nós também podemos crer que nós vamos ressuscitar com Ele e que Ele vai voltar. Ou seja, se nós cremos numa parte das Escrituras, nós somos obrigados a crer nela toda, em toda a verdade. Eu não posso dizer assim, eu creio no céu, eu acho a ideia do céu fantástica, mas o inferno não tem como. Deus seria terrível demais para mandar alguém para o inferno. Então esquece, você não abraçou o Evangelho. Quando se abraça o Evangelho, se abraça toda a verdade do Evangelho. Nós temos que crer em tudo, é um pacote, é um combo. É igual você casou, você não queria se envolver com a sogra, com os cunhados, mas veio tudo. Então quando você aceitou Jesus, você abraçou essas colunas da nossa fé cristã. Você abraçou tudo isso. Então você não pode crer, por exemplo, Jesus Cristo, Ele morreu por mim, mas eu não creio que Ele irá salvar a todos. Ou, eu creio que Jesus Cristo saiu do céu e veio à terra, e foi Natal, mas eu não creio que Ele virá a segunda vez. A gente não consegue fazer essa negociação no que diz respeito a uma fé cristã evangélica. Nós temos que abraçar a verdade como um todo, e nós temos que anunciar também toda a verdade. E anunciar toda a verdade implica em anunciarmos que Jesus Cristo está voltando, mesmo que isso possa parecer uma loucura para alguns dos nossos amigos.
para alguém que trabalha com você, para alguém que estuda com você. Pode parecer loucura, mas essa é uma parte do Evangelho que nós não podemos negar às pessoas, mesmo que possamos passar por ela como alguém ignorante. Que é isso muitas vezes o que as pessoas dizem a respeito de quando ouve falar sobre essa mensagem, de que Jesus Cristo está voltando. Nós temos que crer em toda a Bíblia, nós temos que pregar toda a Bíblia. E se pudéssemos usar aqui um chavão fundamentalista, eu poderia dizer que nós temos que crer até na capa da Bíblia, nós temos que pregar até sobre a capa das Escrituras, porque é toda a palavra. Tem a história de um pastor que ele assumiu uma igreja batista em Cabo do Canaveral, que fica ali entre Miami e Orlando, que é onde está localizado a NASA. E esse pastor, um pastor jovem, assumiu ali aquela igreja batista e ele resolveu fazer uma pregação sobre um panorama. Ele começou o ministério dele naquela igreja fazendo um panorama de toda a Escritura. Então ele começou a pregar em Gênesis, e ele foi indo, pregando em Gênesis, pregando em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Ruth, 1 Samuel, aí foi para os profetas menores, Joel, Amós, Obadias. Sabia que tem esse livro na Bíblia, gente? Tem um pastor amigo meu, o Gerson Borges, ele fala assim: se você quiser esconder uma nota de R$100, esconda no livro de Obadias. Ninguém abre isso, gente. E aí ele foi pregando tudo, e aí quando ele chegou em Obadias, o próximo livro ia ser Jonas. E a igreja, como estava ali localizada próximo à NASA, havia muitos cientistas que frequentavam a igreja. E aí o grupo ali de presbíteros daquela igreja resolveu ter uma conversa com o pastor, porque achava que quando o pastor fosse pregar em Jonas, poderia escandalizar alguma das pessoas que viessem à igreja. E falaram para ele: olha, você está vindo aí pregando uma série de sermão em todas as escrituras, e agora a gente está percebendo que você vai chegar em Jonas. Falou: sim, já vamos chegar em Jonas, mais 2 domingos aí a gente chega em Jonas. Falei: tá, a gente queria saber uma coisa de você. Você pretende falar que um grande peixe engoliu um homem por 3 dias? Ele falou assim: pretendo. E se fosse ao contrário, se tivesse escrito que um homem engoliu um grande peixe por 3 dias, eu falaria do mesmo jeito. Conseguem perceber isso? Que não é possível nós negociarmos alguma parte da Escritura. E mesmo que você diga, por exemplo, um homem foi engolido por um grande peixe, ficou vivo esse homem dentro do peixe, e alguém, por exemplo, que entende um pouquinho de biologia vai falar: isso daí é um absurdo, porque a gente sabe que é um absurdo, mas a Bíblia diz. Então, nós temos que pensar que se nós quisermos mesmo alcançar as pessoas, nós só temos uma ferramenta para fazer isso: a palavra de Deus. E só tem uma forma de fazer isso: toda a palavra de Deus. A única coisa que nós, como igreja aqui, a gente pode aqui se localizar aqui no tempo e espaço, a única coisa, como Igreja Batista Urbanova, que pode escandalizar as pessoas, tem que ser a pregação do Evangelho. O resto nada mais precisa escandalizar. Mas a pregação do Evangelho, ela gera um desconforto nas pessoas. Porque, irmãos, há uma porção de coisas nas Escrituras que diz respeito a algo que nós não entendemos e que, vamos ser sinceros, nós não somos capazes de explicar. Mas não é por causa disso que nós vamos pegar essas verdades e vamos colocar no bolso. Eu até fiquei pensando comigo: poxa, as pessoas falam tanto que está difícil alguém aceitar a Jesus, alguém assumir a fé cristã, alguém confessar Jesus como o único Salvador. E eu fiquei pensando: mas será também porque nós não temos pregado toda a palavra de Deus? Toda a verdade? Existem 2 grandes perigos para uma igreja
O primeiro perigo é ela abortar a razão. Ou seja, nós vivemos aqui numa atmosfera espiritual em que tudo é transcendente, tudo é mistério, e fecharmos os olhos para o que diz respeito à ciência das Escrituras, o estudo, a teologia, tudo que diz respeito ao que a palavra diz. E a gente vive aqui num linguajar gospel só no manto. Ou seja, abortamos a razão. Esse é um grande perigo. Mas há um outro grande perigo também, que é a intelectualização da fé. Em que tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser dito de uma forma inteligível. E aí a gente aborta tudo que diz respeito ao mistério que Deus nos deixou. Então nós temos que tomar cuidado para se equilibrar entre esses dois extremos. Não podemos abandonar o que diz respeito aos mistérios e não podemos também abandonar ao que diz respeito a conhecer as Escrituras. Temos que caminhar nessa vertente. E muitos têm abandonado alguns mistérios que nós não conseguimos explicar, que nós não sabemos como vai acontecer, como por exemplo a volta de Jesus Cristo, que é uma coisa que vai acontecer. Então nós conseguimos pregar sobre a encarnação de Jesus, e aí a gente vai pregar sobre a paixão de Cristo, a crucificação do Cristo, a ressurreição do Cristo, a glorificação do Cristo, e aí chega na última parte, o advento de Jesus, a gente não fala. E eu muitas vezes não tenho falado sobre isso com os meus colegas e as pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade. E Jesus Cristo vai voltar. Irmãos, existem nas Escrituras, só no Novo Testamento, mais de 300 referências sobre a volta de Jesus, ou seja, sobre esse mistério, sobre esse negócio transcendente que a gente não consegue entender direito. Mais de 300. Sabe o que significa isso? É o mesmo que dizer que para cada 15 versículos do Novo Testamento, um está nos remetendo à promessa de que Jesus Cristo fez, que iria voltar. Então é uma mensagem que tem que fazer parte da nossa agenda. Tem que fazer parte da nossa agenda. Nessa carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses aí que nós lemos, existe muita teologia fundamentada nessa carta. Muitas especulações acerca desse texto aí em especial. Especulações sobre essa questão toda que não quero falar aqui, pré-tribulação, pós-tribulação, amilenismo e todas essas questões aí, existem muitas coisas. Mas quando eu leio essa carta, eu não penso que Paulo queria fazer uma teologia dos últimos tempos. Eu não vejo isso nessa carta. Quando eu leio essa carta, eu vejo Paulo usando essa mensagem da volta de Jesus Cristo para nos consolar. Não sei se eu estou certo e os demais estão errados, que fazem tanta teologia escatológica dessa carta, mas para mim essa carta é tão somente um texto que Paulo está escrevendo para consolar da tristeza, a tristeza que rouba-nos a esperança da razão pela qual nós estamos aqui, aguardando a volta de Jesus, aguardando a ressurreição dos parentes que nós perdemos. É uma carta para consolar. E nos últimos 2 versículos dessa carta, versículo 17 e versículo 18, Paulo diz, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que viver de acordo com essas palavras de consolação. E quais são as palavras de consolação que Paulo está dizendo? Ele está dizendo sobre a ressurreição dos mortos e sobre a volta de Jesus Cristo. É essa esperança que tem que nortear as nossas vidas. Observe o seguinte: a nossa vida
sem a gente perceber, eu já estou terminando, ela é orientada e ela está fundamentada em uma notícia pessimista, que é a morte. Tudo na nossa vida corre num trilho que é a morte. E a morte é o que nos diferencia, diferencia os seres humanos dos animais. Porque nós sabemos que vamos morrer e os animais não sabem que vão morrer. Por isso que você chega em casa, eles estão sempre te recebendo de rabos abanando. Nós lidamos com essas frustrações, nós lidamos com essas coisas, com essas crises existenciais que diz respeito à morte. Mas Paulo, nessa carta, ele não está nos orientando para nós vivermos como se nós fôssemos morrer, mas ele está nos orientando, ele está nos instruindo para nós vivermos como se nós fôssemos sermos arrebatados. Tem noção do que é isso? Consegue entender isso? Mas agora o que a gente vai fazer? Porque a nossa mente, ela está toda programada para nós vivermos como se nós fôssemos morrer. As pessoas dizem, olha, é melhor você perdoar logo aquele parente, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã. Qual é o dia do amanhã que essa pessoa está se referindo? Não é a volta de Jesus. O dia do amanhã é a morte. Tudo na nossa vida está programado para nós vivermos como se nós fôssemos morrer. E o que a Bíblia quer fazer é reprogramar a nossa mente, para nós vivermos como se nós fôssemos ver a volta de Jesus. Percebe a diferença? Irmãos, eu não sei como nós vamos fazer para fazer essa mudança na nossa mente. Não sei. Porque é toda uma cultura que nós temos baseada na hora da morte. Toda uma cultura pessimista, preocupada e vivenciando só o dia em que nós vamos morrer. Por exemplo, se tem um parente na família que a gente sabe que talvez não vai aguentar, não vai resistir, a gente fala que ele está na antessala da morte, a um passo da morte. Ora, por que nós não podemos pensar diferente? Por que nós não podemos pensar que ele, assim como eu, está perto da volta de Jesus? A nossa vida tem que ser orientada não em sermos conhecedores e nos programarmos para quando nós formos morrer, mas nossa vida tem que estar orientada e programada para sabermos que Jesus Cristo está voltando e que isso pode ser a qualquer momento. A gente diz para as crianças, não pula daí, menino, que se você pular você vai morrer. Será que a gente não poderia falar outra coisa? A gente fica pensando, não sei se só eu penso isso, mas eu fico pensando, às vezes, poxa, quando eu morrer, com quem a Carol vai casar? Porque a nossa esperança é que seja alguém, pelo menos num tamanho diferente, para não usar a nossa roupa, né? Mas você percebe que a nossa vida, ela é coordenada e ela é orientada em função de quando nós vamos morrer. E nessa carta de Tessalonicenses, Paulo quer que a nossa vida seja orientada, fundamentada, norteada sobre quando Jesus Cristo vai voltar. Nós precisamos, como dizem as pessoas hoje em dia, uma mid-inside, uma mudança da mente. Precisamos reprogramar a nossa vida, para não vivermos esperando o dia da morte, mas mais do que isso, vivermos esperando a volta de Jesus. E aí, irmãos, pode ser que alguém diga, mas espera aí, a gente conhece as Escrituras. A Bíblia fala que essas coisas não vão acontecer até se manifestar o homem da iniquidade. Irmãos, pode ser que existem mesmo várias coisas que ainda podem acontecer para Jesus Cristo voltar. Mas observe o seguinte, a orientação de Jesus Cristo era para que nós vivêssemos como as 5 virgens prudentes da parábola de Mateus. Então não interessa o que alguns teólogos podem escrever sobre
escatologia, dizendo que Jesus Cristo não vai voltar, porque tem que aparecer o filho da iniquidade, porque tem que aparecer a apostasia, tem que aparecer os sinais. Esquece tudo isso. O que Deus quer é que nós tenhamos na nossa mente uma configuração da volta de Jesus Cristo iminente. Por isso que Ele nos deixou a parábola das 10 virgens. Por isso que Ele disse que nós deveríamos vigiar. Por isso que Ele disse que a volta de Jesus Cristo iria ser num abrir e num piscar de olhos. Por isso que a Bíblia diz que Ele virá como o ladrão da noite. Por isso que Mateus 24, 27 diz que assim como o relâmpago que surge no Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é de repente. Nós não podemos tirar esse fator das Escrituras, que é de repente. Não podemos, porque Jesus Cristo queria que nós vivêssemos assim, com essa expectativa. Não com a expectativa de que as coisas podem piorar e eu vou morrer. Não. Minha expectativa não pode ser isso. Nossa expectativa tem que ser uma expectativa da esperança. Tem que ser uma expectativa da glória de Deus. Ao invés de pensarmos que nós vamos morrer, vamos pensar no que diz esse texto. Que se nós morrermos, nós vamos ressuscitar com Ele. Aleluia. E que aqui é só o começo de uma longa estrada. A eternidade começa agora. As pessoas dizem, mas para Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E existem mais de não sei quantos grupos indígenas que nunca ouviram o Evangelho na língua deles. Irmãos, aonde está escrito isso? Está escrito em Mateus capítulo 24, que é um outro texto totalmente escatológico que Jesus Cristo nos deixa. E no versículo 3, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Fazem uma pergunta assim: Senhor, quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda? Diz 24, versículo 3. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? São duas perguntas em uma. Os discípulos fazem para Jesus. Quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais do fim do tempo? E aí, seguindo Mateus 24, diz assim: e este evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o quê? A volta de Jesus? Não, diz então virá o fim. Lembra da primeira pergunta? Quais são os sinais da sua vinda? Versículo 3, capítulo 24. E quais são duas perguntas e uma pergunta só. E quais são os sinais do fim dos tempos? Então, esse evangelho ser pregado para toda a criatura, mesmo que nós sabemos que 2000 anos se passaram e ele ainda não foi, ele não está de maneira alguma condicionando a vinda de Jesus. Ele está relacionado aos sinais do fim do tempo. Irmãos, nós temos que viver com a expectativa de que vai ser em breve. Vai ser em breve. Alguém pode falar assim: mas está demorando muito. Como está demorando? Por um acaso ele falou o dia e a hora, e aí agora passou o dia e a hora? Conseguem perceber isso? Jesus Cristo está demorando muito para voltar. Ok. Qual é a base para você dizer que ele está demorando? Ele disse o dia, ele disse a hora, o ano, e aí agora já passou-se 100 anos que ele disse e não voltou. Então, não existe essa história de que ele está demorando. Até porque em 2 Pedro, diz o seguinte, que 1000 anos, 2 Pedro capítulo 3, se não me engano, que 1000 anos são para Deus como um dia. E um dia é para Deus como 1000 anos. Pronto, irmãos. Aqui já deu um basta nessa nossa angústia de que está demorando, porque a gente não consegue entender isso. Como assim? 1000 anos é um dia é 1000 anos. Deus, ele não habita no tempo, ele é atemporal, ele habita fora do tempo. E aí, se tiver alguém bom de matemática, faça uma conta comigo. Quanto que é 1000 anos menos um dia? A gente consegue calcular isso.
Agora, você consegue calcular quanto é a eternidade inteira menos 1000 anos? Sabe o que é isso? Consegue calcular quanto que é a eternidade inteira menos 1 milhão de anos? Então Deus, Ele não está no tempo, Ele não está no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele vê tudo isso de fora de uma maneira só. C.S. Lewis tem um livro muito bom, que é Evangelho Puro e Simples. E ele diz o seguinte, suponhamos que tenha um piloto de avião, e o avião está caindo. E ali no comando do avião ele faz uma oração, mas o avião vai cair em questão de segundo, ele faz uma oração. Pelo amor de Deus, essa é a oração de todos nós, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não deixa esse avião cair. E aí C.S. Lewis fala o seguinte, para Deus, pouco importa ouvir essa oração na hora que o piloto falou, ou 1000 anos depois. Tem noção que é isso? Porque Ele não está no tempo. Então, como nós vamos lidar com essas questões de que Jesus Cristo, de alguma forma, pode estar demorando? O tempo dele é outro. Ah, mas eu acredito no milênio, a igreja vai viver 1 milênio antes da volta de Jesus. 1000 anos é como um dia, o tempo é outro. O que nós temos que saber é que Ele está voltando, porque isso está escrito nas Escrituras, e nós não podemos negar, não podemos negociar, não podemos duvidar, não podemos colocar em queixa, está lá para nós, está lá escrito. Se serve de escândalo para os sábios, que eu seja ignorante para eles, mas nós não podemos negociar essa verdade do Evangelho. Irmãos, tem uma história de Martinho Lutero. Sabe que agora esse mês aqui é o mês da reforma, né? Então se ouve muito falar em Martinho Lutero. Tem uma história de Martinho Lutero em que os amigos dele resolveram simular um sequestro dele. Senão ele seria morto, ele seria capturado e seria morto. Então lá um príncipe lá simulou um sequestro de Martinho Lutero e levou ele para um castelo. E ele ficou nesse castelo lá na Alemanha, a gente poderia dizer sem fazer nada, né? Mas não. Lá nesse castelo, ele pega a Bíblia do latim, que era só o que as pessoas tinham na Europa, e ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Tanto é que a maior literatura de todos os tempos da Alemanha até hoje é a Bíblia, porque era um dos poucos livros da época, assim, na língua do povo. E Martinho Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. E diz a biografia de Lutero que ele se depara com o texto de Isaías, não sei se era Isaías 66 ou Isaías 54, algo assim, em que ele pega ali o texto ali na língua de Roma, ali do latim, e ele começa a ter dificuldade. Ele começa a ter dificuldade para traduzir ali algumas palavras. E aí uma pessoa quer falar com ele, abre o gabinete lá onde ele está, lá na biblioteca, lá no escritório, não sei, e vê ele angustiado, resolve não interromper, vai embora. E ele está ali angustiado com aquele texto que ele não consegue achar as palavras certas para o alemão. Essa pessoa passa 1 hora, ela vai lá, abre devagarzinho a porta e ela vê de novo o Lutero ali angustiado, e ela fica preocupada e não quer interromper. Na terceira vez que essa pessoa vai lá e vê de novo Lutero suando frio ali naquela sala, ela resolve se intrometer, resolve perguntar para ele o que está acontecendo. Ela fala assim: Lutero, estou tentando falar com você, toda vez eu estou vindo aqui na sala, eu estou vendo você muito angustiado, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar, posso ajudar em alguma coisa? E aí Lutero falou para ela assim: eu estou... como diziam os mineiros, agarrado aqui nesse texto. Mineiro não fica no trânsito, fica agarrado no trânsito, né? Eu estou aqui preso nessas palavras, e eu não consigo achar uma tradução para essas palavras aqui. E aí o cara fica indignado, ele falou: pera aí, Lutero, você é louco? Roma inteira, o Papa está querendo sua cabeça, todos os cardeais estão atrás de você, e você está preocupado, está chorando aí, angustiado por causa de uma tradução que você não consegue?
Aí ele fala para a pessoa assim: você não está entendendo. Eu tenho medo de Jesus Cristo voltar antes que eu termine de completar essa obra para o alemão. Percebem o senso de expectativa da volta de Jesus Cristo? Sempre foi assim. Nós perdemos isso. Quem gosta de música sabe. Volte às músicas de tempos atrás. Sempre foi assim. Nós perdemos isso. Irmãos, o que nós podemos fazer com essa... Acabou aí? Morreu. Mas o que nós podemos fazer com essa mensagem amanhã? Sabe uma coisa? Nutra a esperança da volta de Jesus. Como você pode fazer isso? Saiu na rua? Dá uma olhadinha para o céu. Brincadeira. Mas sabe, coloca uma música que fale da volta de Jesus. Leia Mateus 24, leia 1 Tessalonicenses. Mas nutra essa expectativa. E vamos orar a Deus hoje aqui, para Deus nortear a nossa vida, não em cima da esperança da morte, da expectativa da morte, mas em cima da expectativa da vinda do Filho do Homem. Existem algumas coisas que acontecem no mundo, em que eu falo assim, Jesus Cristo mesmo disse, né? Ele falou assim, olha, se esses se calarem, as pedras falarão. E aí às vezes eu fico percebendo algumas pedras que falam no mundo e falam acerca da volta de Jesus Cristo. E tem uma aqui que eu fiquei pensando esses dias, que para mim é uma pedra falando, que é uma música do Alceu Valença. O nome da música chama Anunciação. Olha o nome da música. E aí diz assim, ó: na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu cavalo, no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Apocalipse 19, que ele vira um cavalo branco. E o sol coarando nossas roupas no varal. Olha isso, gente, se não é as pedras falando no céu, na terra. E aí diz assim, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Eu não consigo ouvir essa música e pensar em outra coisa. Eu penso na volta de Jesus. E é uma música que a gente poderia chamar assim, é uma música do mundo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vamos colocar em pé e fazer uma oração?